Então, bora começar a trocar uma ideia sobre o uso dos porquês. Quantos porquês nós temos? Todo mundo lembra? Todo mundo lembra? O pessoal fala assim, professor, pra que tem tanto porquê? Pra que tem tanto porquê, professora? Se quando eu falo é só um PQ, pra que tanto porquê? Na verdade, são 4 porquês. Eu vi a Verônica falando ali, nós temos 4 porquês, certo? Certo. Beleza. Eu vou mostrar para vocês hoje algumas dicas de como aplicar cada um na hora da dúvida ali, seja para escrever, seja no momento de prova, para responder uma questão objetiva, ou até mesmo na sua redação, na verdade tem que escrever o porquê correto. Eu vou dar algumas dicas do que você substitui para saber qual é o porquê correto naquele momento que você precisa, naquele contexto que você precisa. Então, o que é a nossa promessa? Todo mundo sabe, né? Eu já começo minha aula sempre fazendo a minha promessa. Você vai sair dessa aula hoje entendendo a diferença entre os porquês da língua. Você vai sair dessa aula hoje, entender, você vai falar, nossa, professora, eu nem acredito que é tão fácil assim, professor. Eu não acredito que eu passei minha vida inteira me torturando achando que era difícil. É fácil. Ai, gente, é fácil. Você vai aprender a aplicá-los corretamente em qualquer situação de que você precise escrever, inclusive na prova objetiva. Então, ao escrever uma redação, você precisa saber utilizar o porquê correto. Sim, meu querido pupilo. Ao responder uma questão de prova, né, questões objetivas, você também precisa saber utilizar o uso dos porquês. Dica de ouro para nunca mais errar, vai ter um bisuzão. E no final da aula, depois da teoria, que é rapidinha, nós teremos resolução de exercício. Por quê? Porque a melhor forma de fixar um conteúdo é você fazendo o quê? É você praticando e fazendo exercícios, certo? Conceito. A regra geral é que existem 4 tipos de porquês, beleza? Tranquilo até aqui, 4 tipos de porquês. Aí, eu vou separar para você aqui numa regra geral do seguinte: toda vez que você tem um porquê separado, seja ele com acento ou não, guarda isso na sua cabeça. Seja ele com acento ou não, ele é utilizado para perguntas, sejam elas diretas ou indiretas. Daqui a pouco eu vou explicar para vocês por que indiretas, porque às vezes a pergunta não tem uma interrogação, mas é uma pergunta. E eu vou dar uma dica de como que você descobre qual o porquê que você usa ali. Toda vez que você tem o porquê junto, você utiliza para dar as respostas. Então, regra de ouro: porquê separado, pergunta. Porquê junto, sempre resposta, indiferente de ter ali o acento ou não. Esta é a regra geral, tá bom? Vocês já sabiam disso? Todo mundo já sabia disso? Responde aí para mim, sim ou não, no chat. Todo mundo sabia que porquê separado é sempre pergunta e porquê junto é sempre resposta? Pode ser pergunta direta ou indireta, tanto faz. Então, essa é a regra geral, é o básico que você tem que lembrar, tudo bem? O pessoal tá falando que não sabia. Quem não sabia conseguiu entender a regra geral? Isso que é o mais importante. Agora, lá, o pessoal sabia, teve um monte de gente que não sabia, tudo bem? Sempre ficava na dúvida. Então, sempre guarda isso. Separou é pergunta, está junto é uma resposta. Agora, vamos para as especificações de cada um desses porquês. Vamos para os detalhes de cada um desses porquês. Então, primeiro porquê? Porquêzão separado. Então, a gente já sabe que nós vamos utilizar ele para perguntas, tudo bem? Sejam elas perguntas diretas, que têm interrogação, ou indiretas, que não terão a interrogação, mas ainda assim estão em tom de pergunta, tudo bem? Como que eu vou saber? Vou te mostrar. Quando que você usa esse porquê separado? Quando depois dele subentendemos as expressões por qual ou pela qual, por qual razão, por qual motivo, tudo bem? Toda vez que você entende esta pergunta de por qual razão, por qual motivo, tudo bem? E as variações, né? Pelos quais, pelas quais e por aí vai, tá bom? Então, toda vez que você entende a pergunta de por qual razão, por qual motivo, você vai utilizar o porquê separado. Então, eu falo assim, ó, por que que... Aí eu já te respondo o seguinte, que é uma curiosidade, né?
Por que é um porquê de pergunta? Porque é a junção do por mais o pronome interrogativo que. Então é por isso que eu utilizo ele para perguntas, porque este que é um pronome interrogativo. Tudo bem? Só isso. É por isso que a gente utiliza para perguntas, porque é a junção do por mais pronome interrogativo. Então acho que isso também vai te ajudar. Por que pronome interrogativo? Eu viro para você e falo assim: ô Roger, Oi. Faz uma pergunta aí para mim. Oi, tudo bem? Quê? Que o quê? Que o quê? O quê? Que o quê? Que o quê? Ah, entendi. Quê? Que? Sacou? Pegou essa atuação de milhões, né? Então, vocês perceberam por que ele é um pronome interrogativo? Que? É uma pergunta, tudo bem? Então, você utiliza ele como pronome interrogativo. Quando depois dele, então, nós subentendemos por qual razão, por qual motivo, você vai utilizar o porquê separado. Então, eu falo assim, ó. Por que você não foi à reunião? Por qual motivo, por qual razão você não foi à reunião? Sacou? Por qual motivo ou por qual razão você não foi à reunião? Vou explicar-lhe por que não fui. Olha lá. Vou explicar-lhe por que não fui. Vou explicar por que motivo, por qual razão não fui. Observa, gente, não é uma pergunta direta, é uma pergunta indireta. Mas como que eu sei, professora? Porque eu consegui encaixar o por qual motivo, por qual razão. Vou explicar-lhe por que não fui. Vou explicar por que motivo, por qual razão não fui. Por qual motivo, perdão, por qual razão não fui. Saiba por que seu plano não deu certo. Saiba por qual razão, por qual motivo seu plano não deu certo. Ou seja, gente, não é porque tem um ponto final que você vai utilizar o porquê junto aqui. Você tem que substituir pelo por qual razão, por qual motivo. Se você conseguir encaixar, é porque é uma pergunta indireta. Então, o porquê é separado. Você sabe por que eu fiz isso ontem? Você sabe por que eu fiz isso ontem? Pode ser uma pergunta direta ou indireta. Você sabe por que motivo, por qual razão eu fiz isso ontem? Por qual motivo, por qual razão eu fiz isso ontem? Vocês conseguiram entender por que é uma pergunta indireta? Sim ou não? Tranquilo? Coloquem aí. Vocês entenderam que sempre devem substituir pelo por qual motivo, por qual razão, para entender se é uma pergunta indireta? Isso é muito importante, porque senão, às vezes, na prova, você perde uma questão dessa daqui boba. Mas, professor, eu coloquei o porquê junto porque eu achei que fosse uma resposta. Você substituiu por qual razão, por qual motivo, pelo qual motivo? Tem que substituir, beleza? Aí, dica da Pamba. Perguntas indiretas e diretas longe do sinal de pontuação, tudo bem? O que eu quero dizer com isso? Por que eu estou falando isso para vocês? Este porquê separado, sem acento, ele é sempre utilizado longe do sinal de pontuação. Por quê? Porque o porquê com acento sempre estará do lado do sinal de pontuação. É isso que vai diferenciar um do outro. Olha só. Então, por qual motivo, por qual razão você não foi ao passeio com eles? Pergunta direta, tudo bem? Por que você não foi ao passeio com eles? É uma pergunta direta. Não sei por que não quero ir. Não sei por qual motivo não quero ir. Tudo bem? As cidades por que passamos eram lindas. As cidades pelas quais passamos eram lindas. Se eu consigo substituir por qual razão, pelos quais, por qual motivo, por qual razão, é sempre porquê separado. Mas tem que ser sem acento se estiver longe do sinal de pontuação. Porque se estiver perto do sinal de pontuação, você vai utilizar o porquê separado com acento. Ele é empregado sempre perto de uma pontuação, seja um ponto final, uma interrogação, uma exclamação, e mantém o mesmo significado de por qual motivo, por qual razão. Qual que é a diferença, então, dos porquês separados? Um está perto da pontuação
e o outro está longe da pontuação. É essa a diferença. Então eu falo assim, ó, eles nos traíram, mas jamais saberemos o porquê. Jamais saberemos por qual razão, por qual motivo. Vocês percebem que este porquê está perto do sinal de pontuação? Se ficou perto do sinal de pontuação, você deve sempre acentuar. Ponto. Vocês não venderam tudo? Por quê? Ficou perto do sinal de pontuação. Vocês não venderam tudo? Por qual razão? Por qual motivo? Se ficou perto do sinal de pontuação, você tem que acentuar, beleza? Caminhar 5 quilômetros. Por quê? Vamos de carro. Concordo plenamente. Tudo bem? Então, por que ficou perto do sinal de pontuação? É uma pergunta, automaticamente recebe acento. Ela está chorando sem saber por quê. Ela está chorando sem saber por qual motivo, por qual razão. Ficou perto do sinal, ficou perto do sinal de pontuação, você deve acentuar. Então eu pergunto a vocês, qual é a diferença do porquê separado com acento do porquê separado sem acento? Coloquem aí nos comentários para mim. Qual a diferença entre o porquê separado com acento e o porquê separado sem acento? Coloquem aí nos comentários para mim. O concurso da prefeitura lá quase foi aprovado. Eu fui bem em português estudando com seus vídeos. Super beijo, Marcos. Bora tentar de novo, hein? Tentar de novo. Então vocês sacaram, tudo bem? Vocês sacaram que um perto do sinal de pontuação e o outro longe. Vamos para o porquê junto sem acento. O que é o porquê junto sem acento? É uma conjunção causal ou explicativa, né? É uma conjunção causal ou explicativa. Ele é empregado em frases afirmativas e respostas. Sempre lembra? Porquê separado? Pergunta, porquê junto, resposta. Como que eu sei que eu vou aplicar este porquê junto? Você vai substituir por pois, como, para que, uma vez que, ou seja, dentro ali do conjunto de conjunções também, você vai substituir por uma outra conjunção ou uma locução conjuntiva de mesmo valor e você vai verificar que manteve o sentido. Então eu falo assim, ó, estude porque as provas estão chegando. Agora, olha só, se eu falar assim para vocês, estude por qual motivo ou por qual razão as provas estão chegando. Tem sentido, gente? Tem sentido? Não, né? Agora, estude, pois as provas estão chegando. Agora teve sentido. Sacaram? Como você pode fazer essa substituição e na hora você descobre qual é o porquê que tem que usar ali? Não fui à aula esta semana porque fiquei doente. Não fui à aula esta semana porque motivo fiquei doente. Por que razão fiquei doente? Por qual razão fiquei doente? Tem sentido, gente? Não tem sentido. Logo, não fui à aula esta semana, pois uma vez que fiquei doente. Então, como eu consigo substituir pelo pois ou por outra locução conjuntiva ou conjunção de mesmo sentido, eu sei que é o porquê junto. Eu estou dando uma resposta, uma afirmativa. Compre roupas leves porque está calor. Compre roupas leves por qual motivo está calor? Compre roupas leves, pois está calor. Uma vez que está calor. Deu para entender? Deu para sacar? Não arrume brigas porque prejudicará você mesmo. Não arrume brigas, uma vez que prejudicará você mesmo, pois prejudicará você mesmo. Agora, e se eu disser assim, não arrume brigas, por que motivo, por que razão a prejudicará você mesmo? Tem sentido? Agora, o porquê junto e com acento é a mesma ideia de resposta. Só que aí, o que a gente tem que entender? Ele tem um significado aproximado de razão e motivo. Razão e motivo. Só que ele é um substantivo. E como que eu sei, professora, que ele é um substantivo? Porque sempre antes deste porquê, olha a dica, vai ter um determinante. O que é um determinante? Pode ser um artigo antes dele, pode ser um pronome, pode ser um adjetivo, pode ser um numeral. Então, como que eu sei se eu vou colocar o porquê junto com acento? Porque eu vou ter um determinante antes, ele é um substantivo. Então, eu falo assim, ó, não sei o porquê
Não sei o motivo, não é por qual razão, por qual motivo, tudo bem? É só motivo. Não sei o motivo, só substitui pela palavra. Não sei o motivo, olha o determinante, desta briga. Ou seja, eu coloquei acento porque eu consigo substituir por motivo. Agora, observa, não sei o pois desta briga. Não sei o pois desta briga. Vocês perceberam que não tem como ser o porquê sem acento? Porque o porquê sem acento não dá sentido neste contexto, certo? Ele nos interrogou com muitos porquês, com muitos motivos, tudo bem? Com muitas razões. E fora que aqui, ó, tudo bem? Perto do sinal de pontuação também, que é uma dica, certo? Diga-me um porquê para que eu entenda a sua atitude. Olha lá, diga-me um porquê. Ah, aqui, ó o determinante antes, tudo bem? Ó o determinante antes. Ó o determinante antes aqui também. Ó o determinante antes ali também. Estão vendo? Toda vez que eu tenho o porquê, eu consigo substituir ele por motivo, o porquê com acento, né? E eu tenho um determinante antes dele. Você pode me explicar o porquê de tanta confusão? Você pode me explicar o motivo de tanta confusão? Professora! Ah, professora! Agora eu te peguei, sua desgramada. Agora eu te peguei. Você falou, professora, que era para respostas, mas aqui está em uma pergunta. Só que aqui eu estou usando o porquê como um substantivo, substituindo a palavra motivo. E ele tem um determinante. Tudo bem? Agora, se fosse assim, ó, você pode me explicar por quê? Você pode me explicar por quê? Aí sim seria separado e do lado do sinal de pontuação. Para ser porquê separado com acento, tem que estar grudado no sinal de pontuação. Vocês estão entendendo as bisuzinhas de substituição? Se você conseguir fixar essas substituições na sua mente, você consegue utilizar qualquer porquê. Quando é pergunta, quando é resposta, quando é conjunção, quando é substantivo, tudo bem? Então, diferença, resumão aqui, ó. Diferença entre porquê separado sem acento e com acento. Um está perto, ambos são utilizados para perguntas, tudo bem? Diretas ou indiretas. Podem ser substituídos por qual motivo, por qual razão. E a diferença entre com acento e sem acento é que fica perto do sinal de pontuação o com acento. Tudo bem? Sempre perto do sinal de pontuação. O porquê junto, com acento e sem acento, você utiliza substituindo ali como uma conjunção, o porquê sem acento como pois. E o porquê com acento você substitui por motivo. É isso, e tem um determinante antes. Esse é o resumão. Deu para entender? Eu acho que até eu fiquei... Eu entendi o que eu quis dizer, mas eu não sei se vocês entenderam o que eu quis dizer. Sim, sim. Tudo bem, gente? Tranques? Tranques? Olha lá, vamos praticar? Vamos praticar? Vamos praticar. Vou sair da frente para vocês olharem aqui. Identifique a alternativa correta. Identifique a alternativa correta. Vamos lá, vamos resolver os nossos exercícios aqui juntos. Identifique a alternativa correta. Ele está chorando por quê? Ele está chorando por quê? Ele está chorando por quê? E ele está chorando por quê? Aí, o que a gente já percebe? É uma pergunta direta. É uma pergunta direta. Então, a gente sabe de forma geral, que quando eu tenho porquê junto, eu utilizo ali meio que para respostas. Esse porquê aqui não tem nenhum determinante, está perto do sinal de pontuação, então é uma pergunta, não pode ser ele. Então, nós vamos eliminar as alternativas que utilizam o porquê junto. Ficamos aqui, então, entre B e C. B e C. Ele está chorando por quê? Com acento ou ele está chorando por quê sem acento? Ah, moleque! Ele está chorando por quê com acento? Por quê, professora? Porque está perto do sinal de pontuação. Então, você tem que colocar o
acento. Ele está chorando por qual motivo? Por qual razão? É uma pergunta, a gente consegue substituir por qual motivo, por qual razão, certo? Aí, como está perto do sinal de pontuação, eu tenho que colocar o acento. Então, a letra B de babinha. Esse foi fácil, Exercício 2 na tela para vocês. A aluna falou assim, na prova do IFAL tinha um menino com a blusa do aulão e estava assinado meu nome. Eu autografei a camiseta. Nossa, gente, eu nunca autografei tanta camiseta na minha vida. É difícil escrever camiseta. É difícil. Qual aquele dia do IFAL, viu, Luna? Nossa senhora, vocês são tudo doidos. Olha, será que deu sorte para ele? Será que ele foi bem também? Deu só, a Luna passou. A Luna é minha bicha inteligente. Respeita. Vamos lá! Identifica a alternativa correta. Perguntei ao meu filho por que ele chorava. Perguntei ao meu filho por que ele chorava. Perguntei ao meu filho por que ele chorava. E perguntei ao meu filho por que ele chorava. Então, nós vamos fazer a substituição. Perguntei ao meu filho motivo ele chorava. Perguntei ao meu filho motivo ele chorava. Não encaixou. Perguntei ao meu filho por qual razão, por qual motivo ele chorava. Opa, professora, fez sentido. Só que aí, quando a gente olha aqui, é uma pergunta indireta. Mas este porquê está com acento. Tá certo, gente? Não, porque ele não está perto do sinal de pontuação, certo? Então, o que a gente tem que fazer? Tem que ser o porquê, por qual motivo, por qual razão, é uma pergunta indireta, só que sem acento, porque não está do lado do sinal de pontuação. Perguntei ao meu filho, pois ele chorava. Eu quero saber o motivo, a razão, por que essa criança não para de chorar, tudo bem? Então, a alternativa correta é a alternativa C de caraca, moleque, que dia, que lindo. Toca um pagodinho só para relaxar. Sol, praia, biquíni, gandaia. É assim, gente? A música é assim, não é? Eu acho que é por aí. Tenho saúde, tenho... O Rod dá uns gritos que ele me mata do coração. Às vezes, né? Vamos lá. Próximo exercício na tela para vocês. Substitua as palavras sublinhadas. Então, temos palavras e expressões sublinhadas e você vai substituir por algum dos porquês. Aqui é para a gente praticar. Então, façam aí 30 segundinhos e eu já vou começar a responder aí. Primeira, por qual razão você faltou? O que eu substituo? É uma pergunta direta, né? E eu estou fazendo essa pergunta direta. Por qual razão, por qual motivo você faltou? Então, aqui é o nosso... Aqui é o nosso porquê. Deixa eu separar aqui, senão parece que tá junto. Aqui é o nosso porquê separado e sem acento. Por que sem acento? Porque está longe do sinal de pontuação, né? Então, por que você faltou no dia da prova? Não vamos viajar uma vez que não temos dinheiro. Não vamos viajar, pois não temos dinheiro. Estou te dando, né, o motivo aqui. Então, se eu posso substituir por uma vez que, se eu posso substituir por pois, significa que é o nosso porque junto, sem acento, porque é uma conjunção, tudo bem? Porque é uma conjunção, certo? Deixa eu ver ali, o pessoal tá colocando ali. Este é o motivo de eu não gostar de frequentar a casa deles. Este é o motivo de eu não gostar de frequentar a casa deles. Aí a gente olha aqui, não é uma pergunta com interrogativa, não é verdade? Não é uma pergunta com interrogativa, só que eu consigo substituir por motivo e razão. Logo, nós temos aqui um porquê. Só estava vendo se eu estou escrevendo na linha certa. Tô separado e com acento, porque eu consigo substituir por motivo e eu tenho um determinante antes. Vocês terminaram por qual razão? Vocês terminaram por qual razão? Por qual motivo, né? Então, eu tenho aqui um porquê com acento separado, porque é uma pergunta. E por que com acento, gente? Porque está perto do sinal de pontuação. Gente, eu separei aqui, né? Não é separado não, aqui é junto, hein? Agora que eu percebi aqui.
Aqui, ó. Aqui é junto. Tem um determinante antes, substitui pela palavra motivo. Acabei de perceber que eu tinha separado ele ali. Compartilhei com ela o problema pelo qual estou passando. Compartilhei com ela o problema pelo qual estou passando. E aí, qual que é a resposta desse? Por qual motivo? Por qual razão? Então, eu tenho aqui um por que separado e sem acento, né? Porque é uma pergunta indireta, e eu consigo substituir pelo qual, por qual motivo, por qual razão. Não sei por qual motivo ele ficou chateado. Não sei por qual motivo ele ficou chateado. Não sei por que ele ficou chateado. Por quê? Eu consegui substituir por qual motivo, por qual razão. Não está perto do sinal de pontuação, logo não vai levar acento. Fácil? Tranquilo? Próximo exercício na tela. Esse é rapidinho, hein? Esse é rapidinho. Fomos nós que pintamos as paredes porque não tínhamos como pagar o pintor. Fomos nós que pintamos as paredes, pois não tínhamos como pagar um pintor. Se eu consigo substituir pelo pois, eu estou dando uma resposta. A alternativa correta é a alternativa A, porque não está perto do sinal de pontuação, então não vai ter acento. Não tem um determinante antes, então não vai ter acento. Eu consigo substituir pelo pois, pelo uma vez que não tínhamos dinheiro, tudo bem, para pagar um pintor. Logo, a gente sabe que é uma conjunção, é um porquê no sentido de conjunção, com a função de conjunção, beleza? Só dando um recado rapidinho para quem chegou depois. As matrículas da minha nova plataforma já estão abertas, tá? Eu vou colocar o link para vocês aí. Se você quer aprender, mais rápido, se a sua prova está chegando e você precisa aprender os conteúdos de forma prática e rápida, desde o básico até o avançado, os meus cursos completos estão aí para você, meu amor. Então, tô colocando o link aí no chat para você, tá bom? Então, curso livre com cursos públicos, gramática para iniciantes e temos também o Enem vestibular, combinado? Último exercício na tela para você. Por que você não gosta da irmã dela? Por qual motivo, por qual razão você não gosta da irmã dela? Pessoa de bem, pessoa legal, pessoa bacana, entendeu? Por qual motivo, por qual razão? É uma pergunta direta, então a gente sabe aqui que vai ter a separação. A dúvida pode ser, tem acento ou não tem acento? Não tem acento, pois não está próximo do sinal de pontuação. Logo, porque separado, alternativa B de babinha, de fácil demais. Foi fácil, vai. Vocês não vão chorar no exercício facinho desse, certo? Então, se liga. Foi a aula, revisei com vocês, passei o conteúdo completo. O que é importante vocês fazerem agora? O importante é que vocês revisem este conteúdo. Então, anote sempre o que você pode substituir por cada porquê, né? Lembra da regra geral, porquê separado, pergunta, porquê junto, resposta. Lembra sempre o que você pode substituir por cada um deles e você consegue escrever, com essas dicas, você já consegue escrever e resolver qualquer prova, beleza? Não deixe de acessar a minha plataforma professorapamba.com.br, os cursos já estão disponíveis para vocês, as novas turmas na nova plataforma, certo? E também vocês não vão deixar de me seguir no Instagram, né? Não me segue lá não, para você ver se eu não vou aí na tua casa. Vai me seguir lá no Instagram, sim. Vai me seguir, porque senão eu sou louca, Rod. Eu vou na casa de um por um, eu dou na cara, beleza? Beijo pra vocês, eu encontro vocês na próxima semana aqui, já me sigam no Instagram, que aí eu sempre coloco as informações lá pra vocês, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, até a nossa próxima live, tchau!